Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta, eu sou Virginia Alves e nosso destaque agora é produção de café, mercado de café. A gente vem acompanhando aí a evolução das chuvas, a gente está numa fase importante do desenvolvimento da safra, nós tivemos alguns números oficiais divulgados há poucos dias e hoje para bater um papo com a gente, falar um pouquinho do que vem observando no Parque Cafeiro, qual que é a realidade que o produtor está encontrando no campo hoje, principalmente depois dessas milhares de adversidades climáticas, né, que apareceram antes da safra 2022, que já começou com bastante desafio. Eu convido aqui agora, então, para conversar com a gente o Roberto Tomaziello. O seu Roberto, ele é engenheiro agrônomo e consultor em café. Seu Roberto, seja bem-vindo mais uma vez, meu caro. Boa tarde, Virginia. Muito obrigado pela atenção Notícias Agrícolas. Estamos sempre à disposição de vocês. Tomaziello, vamos lá, então. A última vez que nós conversamos com o senhor, a gente tinha aquele parâmetro logo após a geada, dando as orientações do que o produtor deveria fazer. Enfim, voltou a chover, o cenário ele parece ser um pouco mais positivo, mas eu gostaria de saber o que o senhor vem observando pelo Parque Cafeiro. Sei que o senhor passa bastante pelo sul de Minas, Cerrado Mineiro e também na Alta Mogiana. O que o senhor tem de novidade, de informação para a gente hoje? Bom, as chuvas, né, que estão ocorrendo no período são muito bem-vindas. As lavouras de café estão recuperando, desenvolvimento vegetativo está muito bom, as lavouras estão se preparando para o ano que vem, mas o prejuízo contabilizado dessa safra não mudou, né? Porque a florada aconteceu lá em setembro, numa situação muito ruim das lavouras. Nós viemos de uma seca muito grande, a maior seca dos últimos 90 anos. Houve regiões onde a geada afetou bastante, além da seca, e alguns locais também o próprio granizo. Então isso não se modificou. Houve perda de florada, houve perda evidentemente, de granação, de frutos, né? E essa safra que nós vamos colher agora em 22 é oriunda dessa situação ocorrida no ano passado. Então, é uma safra mais baixa, embora quem olha as lavouras hoje estão com desenvolvimento vegetativo muito bom, mas é o preparo para o ano que vem, né? Então, nós devemos ter uma safra menor. A Conab acabou de divulgar alguns dias atrás aí uma safra de 55 milhões, ponto 4, né? Eu acho, como outros colegas também que eu tenho conversado, que nós temos participado de reuniões, que é provável que não chegue nesses números aí. É um pouco ousado esse número. Eu não sei, esse levantamento da Conab parece que foi feito agora em dezembro. Janeiro é um mês melhor para a gente sair a campo, fazer uma avaliação de safra. O café já vai estar mais granado, está mais definido, a gente consegue enxergar melhor e fazer uma avaliação melhor, né? Mas há prejuízos, nós devemos ter prejuízo nessa safra de 22, oriunda dos fatos que aconteceram no ano anterior, que é de conhecimento de todo mundo. Tomaziello, de acordo com os números da Conab, para o café arábica a produção está estimada em 38,7 milhões de sacas. Esse número representaria aí uma alta de 23,4 em relação à safra 21. O senhor acha, então, que esse número ele está superestimado, a produção deve ser menor? Olha, na minha visão do arábica, né, eu não vou dar opinião sobre o Conilon ou Robusta, porque eu não tenho dado nas regiões do Espírito Santo, da Bahia e da Rondônia. É a opinião unânime dos colegas que trabalham com café, de consultores, de colegas que trabalham em propriedades agrícolas, são responsáveis por áreas grandes, que o prejuízo é muito grande e que esse número está um pouco superestimado. É uma opinião geral e é o que a gente está vendo. Nota-se agora, em relação olhando janeiro agora, o café que está na árvore, em relação a outubro, novembro, a gente enxerga um pouco mais de café. Parece que tem um pouco mais do que a gente pensava que tinha, mas é muito pouca coisa.
não é nada significativo que vai mudar a opinião sobre essa safra. Eu acredito que esse número de 38 esteja um pouco alto para o café arábica, né? O peso de Minas Gerais é muito grande nisso. E os prejuízos no sul de Minas, que é a região que tem mais café no estado de São Paulo, é muito grande. O Cerrado foi prejudicado. Eu não tenho, assim, visão das matas de Minas. A Mujana eu conheço bem, ando bastante. Também o prejuízo foi muito grande na Mugiana, né? Eu vejo as lavouras recuperando o desenvolvimento vegetativo, mas a perda da safra está consolidada. É raro você ver uma lavoura com produção muito boa, não ser uma lavoura nova, irrigada, numa condição especial. Há um prejuízo muito grande. Eu acho também, como muitos colegas, que esse número da Conab está um pouco alto. Nós devemos colher um pouco menos de café. Talvez na faixa dos 48 ou 50 milhões de sacos, e não os 55,4 divulgados. Mas só na colheita que a gente vai ter certeza disso, né? Sim. E Tomazella, quando a gente compara com 2020, né, que foi o último ano de ciclo alto do Brasil, a gente já consegue colocar em porcentagem, na visão do senhor, quanto é que essa quebra, quanto que essa safra deve ser inferior? 2020 foi 67 milhões, é isso? 63. Se não me falha a memória, o ano das 66, né? 67 milhões, mais ou menos. Se for 50 milhões de sacos, um número abaixo da Conab, são 17 milhões de sacas a menos no mercado, né? O grande problema do Brasil, e o mercado está mostrando isso, né? Com todos esses problemas de exportação, de quando não tem café e tal, o Brasil exportou 40 milhões de sacas. Se o consumo interno for 22 milhões, que são os números oficiais divulgados aí pelo Secafé, são necessidades só nisso aí de 62 milhões de sacas. E aí, como é que nós vamos cobrir isso daí? Além de problema em outros países, né? O Vietnã teve problema, a Colômbia teve problema, tanto que a Colômbia o Brasil andou exportando café para a Colômbia e para outros países aí que são produtores, por problema de falta de café no mercado. Então, eu acho que a situação é uma situação difícil, de restrição de safra de café no mundo, e o Brasil pesa muito, né? E em relação às regiões que o senhor acompanha de perto sempre, né? Sul de Minas, Cerrado Mineiro e Alta Mojana, qual delas que sentiu mais o impacto da seca, Tomazella? Na minha opinião, a Mogiana. A Mogiana foi a região que sofreu o maior impacto da seca. Essa seca que dizem que foi a maior dos últimos 90 anos, na Mogiana foi muito grande. Eu acompanho propriedades na Mogiana, uma fazenda grande que eu acompanho de perto, normalmente a média de chuva lá é de 1.500 a 1.600 milímetros. No período do ano passado que a gente considera, ela choveu 900 milímetros. Foi 600 milímetros a menos da média normal dos diversos históricos dos anos agrícolas. Isso é um negócio muito grave, muito sério. Então, houve realmente mau pegamento de florada muito pequena, e está aí refletido no prejuízo da safra. A Mogiana foi realmente, das 3 regiões que você citou, Mujana, sul de Minas e Cerrado, eu acho a Mujana mais prejudicada, embora o Cerrado também foi. O sul de Minas, tem colegas que trabalham em vários locais do sul de Minas, que eu converso muito, troco informações constantes, diariamente. Houve um impacto muito grande. Alguns consideram que nunca ocorreu uma situação tão grave no sul de Minas como essa ocorrida no ano passado. Em relação aos tratos culturais, né, Tomazella, o produtor, ele conseguiu fazer os tratos com o retorno da chuva? Estou perguntando isso porque a gente também teve alguns relatos de produtores tendo problema, algum tipo de dificuldade para comprar os produtos, fertilizantes, insumos, enfim. O senhor teve algum relato referente a isso?
Esse é um ponto que você levantou extremamente interessante. Primeiro, que o preço dos insumos subiu muito, né? Fertilizantes, por exemplo, fórmula que nós compramos ano passado por 2.000 e poucos reais a fórmula, foi para 4.500 ou 5.000 reais. Um negócio absurdo. Defensivos, um defensivo muito utilizado, que é o glifosato, né? Um dos mais conhecidos no mercado do glifosato é o Roundup, está faltando no mercado. E o preço também estourou. Então, os agricultores, já devido à seca, esperando chuva para adubar, já atrasaram a adubação e tiveram problemas na compra de insumos, preço muito alto. Eu acredito que muita gente, que não é o ideal, porque o café, ao mesmo tempo que ele está produzindo, ele está preparando o ramo para o ano seguinte. Se você não fizer uma adubação adequada, você terá prejuízo lá na frente. Mas houve uma janela para você fazer uma redução um pouco da adubação. Um safra menor, dependendo do resultado de análise de solo, se você acompanhar direitinho. Análise foliar, por exemplo, a safra, eu previa uma safra de 50 sacas. Vou colher 25, eu posso trabalhar com uma redução de um potássio, posso trabalhar com uma redução de um fósforo, até um pouco de nitrogênio, mas não posso deixar de adubar. Então, aqueles que foram orientados por agrônomos, consultores, agrônomos das casas da agricultura, das Emater, das cooperativas, readequaram essa programação e, com certeza, fizeram um pouco de economia sem prejuízo. Mas houve um atraso na condução dessa parte nutricional. O momento agora principal com essas chuvas e temperatura é mato, né? Você vai nas propriedades de café, a corrida dos produtores é no controle do mato, mas tem que estar atento com praga e doença. É a época da broca, né? É a época da ferrugem. A ferrugem teve um corte de ciclo devido àquela seca muito grande, mas agora, com chuva, com essas temperaturas aí, ela vem de novo. Se não tomar cuidado, o produtor achar que não vai ter problema, terá problema. Tem que estar atento para controlar. E a incidência de doença, ela chama atenção por algum motivo, seja ela a ferrugem ou a broca, Tomazella, ou é mais um alerta mesmo que o senhor está trazendo para o produtor que está nos assistindo, que precisa ficar atento e fazer o manejo necessário, né? Não, eu estou dando um alerta, porque cada caso é um caso particular, cada propriedade numa região, cada região. Mas as condições hoje, nas diversas regiões cafeeiras, desculpa um pouco, são condições muito favoráveis climática, chuva, temperatura, ferrugem e a broca do café. Então o produtor tem que estar muito atento no manejo dessas doenças e praga, né? Porque senão ele pode ter prejuízo lá na frente. A ferrugem, principalmente, ela é muito traiçoeira, né? O produtor acha que ela não está aparecendo, quando ela entra, ela vem causando um prejuízo muito grande. Traz muito problema, né? Eu estou dando um alerta, que é extremamente importante. É o período que surge muito. A broca, principalmente agora é um período crítico, né? Tá. Aquele produtor que teve dificuldade em levantar café do chão, não fez uma varreção muito boa, ficou café de um ano para outro, o foco da broca, ele tem que dar uma atenção muito grande agora no controle dessa praga. Perfeito. E Tomazella, daqui para frente, né, o que a gente precisa ter das condições climáticas? Eu acredito que o clima continua bastante no radar do produtor, principalmente porque no ano passado os problemas começaram depois de janeiro, né? Se intensificaram mais para aquele período. Qual que é o clima ideal para que a gente não tenha mais problemas para a produção de café nas principais áreas de produção?
O principal é que não tem esses veranicos que muitas vezes acontecem em janeiro, fevereiro. Janeiro parece que nós estamos passando já bem, né? Tem chovido na Mujana, tem chovido no Cerrado, tem chovido no sul de Minas. O pessoal até está com dificuldade de executar os tratos culturais. Você começa a pulverizar, chove, você perde pulverização. Você começa a aplicar um herbicida, chove, você pode perder aquela aplicação. Então tem que interromper o trabalho, tem que esperar sair um pouco de sol para você trabalhar melhor. Então começa a haver um pouco de atraso no manejo, principalmente de mato. Então as condições de chuva estão ótimas, né? Não tivemos, pelo menos, informação do veranico de janeiro. Tem chovido muito bem. Espero, se fevereiro continuar assim, porque é uma época crítica, a época agora da granação de café, né? Da grande demanda de potássio para o fruto, para o café granar. Se ocorrer isso, evidentemente nós devemos ter uma boa, se continuar chovendo, fevereiro e tal, garantindo essa granação do fruto, pelo menos essa safra que é mais baixa, você não perderá o que ela está no pé, né? Com certeza. E Tomazelli, eu sei que está longe ainda, mas a gente falou bastante para a safra de 2023 também. O senhor já mencionou que essa chuva é muito importante para o ano que vem. Mas essa chuva, se o clima continuar dentro do ideal, a gente pode ter a chance de chegar em 2023 com potencial da planta 100%? O que o senhor acha hoje, né? Eu sei que a gente precisa ir atualizando isso ao decorrer do ano, mas hoje para 2023, o que a gente pode assim imaginar? Olha, as condições para o desenvolvimento da planta, para o crescimento do ramo de produção, que ao mesmo tempo que você tem o grão de café no ramo que deu a florada em setembro, a partir de setembro, a partir daí começou a crescer o ramo começou a crescer, tá certo? Se o produtor adubou bem com essas chuvas que estão ocorrendo, o crescimento do ramo deve ser muito bom. É onde nós teremos a florada. Então, eu acredito que nós poderemos ter, se tudo isso correr bem, vamos acompanhar, a planta está se preparando para uma safra boa para o ano que vem. Precisa analisar a parte de poda também. Muita gente podou café. Que tipo de poda? Se foi a recepa por causa da geada, que além da seca o cara teve geada, teve que fazer uma poda drástica, as lavouras de recepa, o ano que vem, não vão produzir. Poderão dar uma catazinha de café, não é nem ano de produção dessa parte. Que tipo de poda foi feita, né? Se foi um esqueletamento, se ele esqueletou em outubro, muita gente podou tarde, viu que não ia ter safra, podou outubro, novembro, esse café só vegetou. Quer dizer, ele precisa ver se o ramo está bem desenvolvido para dar uma florada boa lá na frente. Aí a gente vai ter que avaliar com calma as diversas regiões, como é que foram as intervenções que os produtores fizeram, né, nessas lavouras. Mas as condições climáticas atuais para desenvolvimento e crescimento de planta estão muito bons, né? Talvez se o produtor também não economizou muito no adubo, não deixou de adubar, por uma série de condições, de preço, de tempo e tudo mais. Perfeito. Tomazelli, obrigada pela sua participação, pela sua companhia hoje aqui no Notícias Agrícolas. Eu te espero mais vezes para a gente continuar debatendo, que a gente tem bastante coisa para acompanhar aí nos próximos meses. Um bom ano para o senhor e a gente se fala. Muito obrigado, Virginia. Eu estou sempre à disposição. Assim que vocês necessitarem, se acharem que tenho condições de dar alguma informação, com o maior prazer estou atendendo vocês. Eu que agradeço a minha participação. Portanto, essa foi a nossa conversa com Roberto Tomazelli, engenheiro agrônomo, consultor em cafeicultura, bastante conhecido entre os produtores, que trouxe para a gente aí o que ele vem observando no Parque Cafeeiro, né? O Tomazelli, ele anda bastante pelo sul de Minas, no Cerrado e também na Alta Mogiana, e trouxe para a gente que, na opinião dele, que ele vem conversando com outros colegas engenheiros e técnicos, o número da Conab divulgado na semana anterior com 38
com 38,7 milhões de sacas para 2022, ele está superestimado. De acordo com o Tomazzello, a condição da lavoura hoje, ela é positiva, tem um bom desenvolvimento vegetativo, mas a quebra consolidada por conta da seca, por conta de geada, ela existe, principalmente por conta da seca. De acordo com o Tomazzello, na opinião dele, uma das regiões mais afetadas foi a Alta Mogiana, choveu muito a menos do que era esperado, então a gente precisa esperar e acompanhar os próximos meses para ver como é que vai ser essa colheita aqui no Brasil. Ele trouxe para a gente, a lavoura está entrando agora, né, na fase de granação, é muito importante que as chuvas continuem regulares, que a gente não observe aqueles veranicos que é característico, que pode acontecer nessa época do ano, para que não tenha mais problemas. Para 2023 ainda está um pouco longe, mas ele disse que essa chuva desse início de ano, reta final de 2021, ela é muito positiva, traz um bom desenvolvimento para a lavoura também, já pensando no ano que vem. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que a nossa programação continue. Já já o Notícias Agrícolas está aí na sua tela. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.